E Jesus está justamente falando sobre isso. Porque o nosso coração é insaciável. Por causa dos nossos medos, das nossas limitações, às vezes por questões emocionais mesmo, às vezes por uma carência, uma ausência na infância. Então a gente sempre vai querer coisas para trazer alegria, para preencher o nosso vazio. Santo Agostinho tem uma frase que é bastante conhecida, e ele diz que o tamanho do vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Ele também disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e essa ideia cabe justamente aí. Nós começamos a criar ídolos, necessidades, e buscamos a Deus inclusive para saciar essas necessidades. Não buscamos a Deus pelo que Ele é, mas buscamos a Deus como uma ferramenta para saciar a nossa necessidade. E existem religiões que sacaram isso tão bem, que criaram toda a estrutura para que isso desse certo. Então, quer ver uma igreja crescer, uma religião crescer? Prometa que ali Deus vai realizar o desejo do seu coração. E ali você faz umas barganhas, umas negociações, e vai encher de pessoas, porque elas têm esse desejo de saciar essa sede, essa fome que Jesus estava falando. E elas vão fazer a negociação da fé, a barganha religiosa, esperando que Deus cumpra a parte dele, o qual foi anunciada por aquele líder, ou aquele pastor, ou aquele bispo, ou aquele apóstolo, ou quem quer que seja. Isso dá muito certo. A gente chama isso de teologia da prosperidade, que começou ali no final da década de 70 e inundou o Brasil, e a maioria das igrejas hoje cristãs, evangélicas, aderiram a essa pegada, porque dá certo. Mas nem tudo que dá certo é certo, entende? Quando um grupo criminoso planeja um assalto e consegue fazer, deu certo, não é verdade? Mas é certo? Não. Então nem tudo que dá certo é certo. A gente não vive pelo que dá certo, a gente vive pelo que é certo. E Jesus chama a atenção para essa fome e essa sede insaciável, que nos torna cansados, preocupados. Ele mais na frente vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresentem a Deus as vossas petições, as vossas necessidades, porque Ele tem cuidado de vocês. Então nessa noite, o Senhor está tentando trazer ao meu coração e ao seu coração qual é a minha fome e qual é a sua fome. Qual preocupação, ansiedade, angústia que está no meu ou no seu coração, que nos trouxe aqui nessa noite e que está batendo na porta para ser saciado, saciada. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele começa dizendo: eu sou o pão da vida. Ah, queridos, e o pão da vida alimenta a alma. O pão da vida, ele convida para nos aproximarmos dele. O pão da vida diz que quem chegar até ele vai ser saciado da sua fome e vai ser saciado da sua sede. Ah, irmãos, ele é o pão da vida. No versículo 32, pouco antes, ele diz assim: não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Escute, 3 versículos antes ele está dizendo para os discípulos: não foi Moisés que deu pão para vocês no deserto, porque o pão verdadeiro que vem do céu é meu Pai que dá. Ele estava falando sobre ele. Eu sou o pão do céu que desceu. O que Moisés serviu para vocês era um anúncio do que viria, mas o que Moisés serviu para vocês, através da bênção do Pai, só dava para um dia. É tanto que era aconselhável, inclusive, que não se guardasse para outro dia, porque senão estragava. Era limitado. O que os homens fazem, o que eu e você fazemos, é limitado. E amanhã a gente já vai estar necessitando de outra coisa.
Eu estava vendo um comentário daquele escritor, né, o Leandro Carnal. E ele tem um artigo falando sobre felicidade, um trabalho sobre felicidade. E ele disse que não é o acúmulo de coisas, segundo ele estudou, né, de forma científica, e pesquisas, não é o acúmulo de coisas que nos torna felizes. Pelo contrário, quanto mais você acumula coisas, mais insatisfeito você fica e mais necessitado, porque aí um passo vai ser sempre maior para algo maior. Então ele diz que a felicidade não consiste em acumular coisas. Por outro lado, não há como ser feliz vivendo na miséria, né? Vivendo com o cortisol lá em cima o tempo todo, entende? Um hormônio da tensão, da resposta o tempo todo. Por quê? Porque você acorda e acorda cheio de compromissos e responsabilidades que você não está conseguindo lidar com ele. Então é uma casa desconfortável, é uma doença que você não consegue tratamento, há uma escassez dentro da família onde você não consegue se alimentar direito, é uma vida digna, é um trabalho exaustivo o tempo todo que mal dá para pagar as contas no final do mês. Então ele fala que felicidade também não vai acontecer na miséria. Ou seja, Jesus já estava falando isso lá atrás. Ele tanto acolhe os miseráveis, aquelas pessoas que passavam por necessidade, quanto ao mesmo tempo chama a atenção daqueles que viviam querendo sempre mais para ser felizes, para terem paz, para ter descanso para a alma. E ele chega a falar ali para aquela multidão lá no Sermão do Monte: venham para mim, todos vocês que andam cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas esse alívio só vai acontecer quando vocês tomarem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, vocês só vão ter alívio quando vocês começarem a andar comigo, porque jugo é aquela peça que coloca, né, nos animais para que eles andem juntos, derem passos iguais. Não é só chegar numa religião, não é isso. Não é querer ser religioso, não é só ler sobre Jesus, é andar com Jesus, decidir colocá-lo ao seu lado, ao meu lado, e dizer: Jesus, essa decisão, esse relacionamento, esse investimento, essa profissão, esse meu desejo de tanto, né, incontrolável sobre isso, é do teu agrado, é importante para mim, é bom para a minha vida, isso vai trazer frutos, coisas boas, porque eu estou consumindo. Então Jesus do lado vai direcionando, vai orientando, e aí a gente vai encontrando paz para as nossas almas. Ele é o pão da vida que sacia a fome e sacia a sede. Ele diz: quem vem a mim, olha, aquele que sabe. Ele não disse assim: aquele que sabe sobre mim. Não, ele diz: aquele que vem a mim. Então há um convite de Jesus: o que vem a mim jamais terá fome. Em outro momento ele diz: aquele que vem a mim eu jamais o lançarei fora. É por isso que nós não acreditamos que a pessoa perde a salvação. Há uma linda teologia que diz que a pessoa que foi salva por Cristo pode perder a salvação. Nós não cremos assim, porque o próprio Jesus disse: aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Porque a salvação, ser salvo, não depende da minha capacidade humana de ser salvo. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, e graça é favor que eu não mereço. Graça é um presente que eu e você a gente recebe, mas não merece, mas recebe. E ele diz assim: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então é necessário ir a Jesus ter fé. Isso não vem de vós, essa fé não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que maravilha!
É Deus quem coloca, é Cristo quem nos aproxima dele. Não foi eu que quis Jesus, foi Ele que se chegou a mim. E eu fui o conhecendo, aprendendo e passando a amá-lo. E um dia eu decidi segui-lo. Foi um processo duro para mim, difícil. Mas foi uma forma que Ele me atraiu para perto dele. E Ele disse: isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não depende das minhas obras e das suas obras. A salvação depende exclusivamente da obra eficaz e suficiente de Cristo na cruz do Calvário. Nós não poderíamos pagar o nosso pecado, nenhum de nós. Não somos dignos disso, mas Jesus nos salvou. Então Ele diz: aquele que vem a mim jamais terá sede. Existe uma diferença em conhecer informações sobre Jesus e ir até Jesus. Você pode conhecer histórias bíblicas, frequentar a igreja, ouvir pregações, cantar louvores, mas Jesus está chamando você para um relacionamento verdadeiro com Ele. Amém. Jesus não é Sócrates, Platão, né? Kierkegaard, Descartes. Jesus é muito mais do que um filósofo, do que um pensador. Ele é Deus, está presente e deseja que eu e você caminhemos com Ele. E quando a gente for até Ele, Ele vai saciar essa loucura, essa explosão da nossa mente de carência e de insatisfação. Quando estamos com Cristo, nós somos saciados, apaziguados. O nosso coração entra no estado de paz. E a paz não é a ausência de guerra e de problemas, mas é justamente a força que eu e você precisamos para enfrentar lutas. Se você não estiver conseguindo enfrentar suas lutas, está desequilibrado, está sofrendo demais, está na hora de ir para Jesus. Não como um talismã, mas como alguém que está dizendo assim: Jesus, eu não estou conseguindo só, me ajuda. E se essa situação for para que eu me aproxime de ti, que assim seja. Amém. Né?